Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Murilo Romero. Vamos dar seguimento à nossa disciplina de fundição aqui na parte prática. Hoje a gente vai ter a nossa aula 3, né? Um pouco de teoria da prática 2. Então, antes da gente fazer a prática 2, que vocês vão fazer daqui 2 semanas, né? Devido ao feriado, a gente vai ter uma teoria dessa parte prática. Se a gente for olhar o nosso calendário aqui, né? A gente está no dia 21 do 10, na nossa terceira aula, tá? Essa semana não tem relatório, tudo bem? E aí dia 28, que é a semana que vem é feriado, então dia do servidor público, não tem aula. Mas na próxima a gente já faz a prática, tá? Esse exercício de balanço térmico. Eu posso até já disponibilizar, já no dia 21, esse exercício aí para vocês ficarem com bastante tempo para poderem fazer, mas o tempo de entrega ele passa a ser contabilizado a partir do dia 4, né? A entrega até dia 10 do 11, ok? Mas você tem que ter um alvo, às vezes eu modifico esses valores, tá? E vocês podem ver com mais calma. Né? Após essa prática, a gente fica muito próximo da primeira prova e aí me coloco à disposição para dúvidas de vocês, ok? Então, tem a segunda parte da disciplina, mas vamos dar seguimento. Na aula de hoje, pessoal, o nosso objetivo aqui é introduzir alguns conceitos de termodinâmica relacionados à fusão de metais para o processo de fundição. Eu sei que vocês já tiveram disciplinas de termodinâmica, então acho que os conceitos já estão bem estabelecidos que eu vou apresentar aqui, não é nada muito complexo, tá? E a ideia aqui, com base nesses conceitos de termodinâmica, é mostrar para vocês como pode ser calculado a energia elétrica ou energia térmica necessária para a gente fazer a fusão de metais e ligas para o processo de fundição, né, com base em conceitos de balanço térmico, ok? Então os tópicos que vamos abordar aqui são um pouco de fusão, brevemente. O professor Ferran já comentou um pouco sobre fusão para vocês na aula teórica. Vamos ver um pouco bem rapidamente de fornos de fundição. E a gente começa com os fundamentos de termodinâmica, entalpia, calores e aí a aplicação no balanço térmico, ok? Então, primeiramente, né, fusão, né? A gente tem que fundir o nosso metal, a nossa liga, para o processo de fundição. Sem fusão, a gente não tem fundição, porque a gente precisa vazar, a gente precisa verter esse metal líquido no nosso molde, mas antes de verter, antes da solidificação, né, antes de a gente ter a peça final, a gente tem que fundir o nosso metal. A gente tem que fazer um ajuste de composição, adicionar a composição exata que a gente quer, ok? Isso vocês viram até na prática, né? Na prática onde vocês fizeram os cálculos de matéria-prima para obter a composição exata de uma liga, né? Então aqui, para fundir o nosso metal, a gente vai utilizar os fornos de fundição, né? Que são produzidos geralmente de materiais refratários, né? Podem ser metais ou cerâmicas, né? Que geralmente suportam altas temperaturas. É isso que significa refratário, suportar altas temperaturas. Então existem diversos tipos de fornos, eles podem ser classificados de acordo com a fonte de energia ou de acordo com o modo operacional. O modo operacional a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas tem o modo de cadinho, revérbero, cuba, tá? E a fonte de energia, os mais utilizados são os elétricos e os combustíveis, né? Os elétricos, né? Eles geralmente são utilizados para a produção de aços e ferro fundidos. E os mais conhecidos talvez seja o forno a arco elétrico e o forno a indução eletromagnética. Já os fornos a combustíveis, que a gente tem gás, óleo, por exemplo, a gente geralmente usa para fusão de metais não ferrosos, tá? E aí nesse caso a gente vai utilizar a queima de algum combustível para gerar o calor para fundir o nosso metal, a nossa liga, ok? Dois aspectos importantes aqui que estão ressaltados aqui embaixo: a atmosfera e o modo de aquecimento. O modo de aquecimento a gente já comentou, mas a atmosfera ela pode ser tanto uma atmosfera ao ar, ou seja, sem nenhum controle da atmosfera. Então pode ocorrer reações com o meio, tá? Até reações químicas que acaba gerando a formação da escória, né? Então óxidos superficiais acabam até sobrenadando no nosso fundido. A gente tem que evitar isso
no momento do vazamento. Ou pode ser, por exemplo, a vácuo. Ou seja, a gente faz uma proteção ao nosso banho, né? Quando eu falo banho, é o banho de metal fundido, tá? Então a vácuo a gente evita que ocorram essas reações. Geralmente a fusão a vácuo é muito utilizada para a fundição, por exemplo, de líquidos de titânio, ok? Bem, então vamos entrar em alguns aspectos aqui da termodinâmica, né? O que é termodinâmica? O nome já diz, termo, né? Vem de temperatura, né? O que a termodinâmica nos diz, né? Ela vai nos dizer qual é o estado mais estável para uma determinada condição de temperatura, pressão e composição. Então, isso nos lembra bem dos diagramas de fase, né? Lembra? A gente tinha uma temperatura, tinha uma composição e especificava a nossa pressão, né? Então, a termodinâmica ela vai nos dar essa ideia de estabilidade. E ela não nos diz respeito ao tempo que demora para essa estabilidade acontecer, né? Isso já são aspectos de cinética, tá? Então, ela não nos diz respeito ao tempo e sim à estabilidade, tá? A gente tem aqui para metalurgia, o que vai ser mais importante para a gente hoje na aula é a entalpia, né? Certo? Essas são as funções da termodinâmica mais importantes. No nosso caso hoje vai ser entalpia, mas a gente tem também a entropia, energia livre de Gibbs, né? Mas vamos abordar mais essa questão da entalpia. E essas funções a gente chama de funções de estado, porque elas nos fornecem apenas o estado inicial e final, né? Do nosso sistema. Ela não nos interessa como chegou até essa etapa. Então, esses são alguns conceitos da entalpia, né? E a gente vai abordar muito aqui o conceito de. Esses são os conceitos da termodinâmica. E aqui a gente vai abordar muitos conceitos de entalpia, ok? A entalpia, pessoal, logo de cara, né, tem um H aqui, tá? Esse H é o símbolo da entalpia e não a unidade, tá? A unidade da entalpia geralmente é dada por cal por mol, né? Ou seja, uma unidade de calor pela unidade de massa ou de matéria, né? Pode ser também cal por grama, joules por mol, etc, tá? Aqui em fundição, pessoal, a gente vai usar a entalpia muito para fazer esse balanço térmico, né? Mais para o final da aula, para a gente poder mensurar a quantidade de energia, né? Que a gente vai precisar para fazer a fusão do nosso metal, né? Quanto de energia elétrica ou quanto de energia por meio de queima de combustível a gente vai ter que fornecer. Então, a gente utiliza a entalpia, né? Para calcular quanto calor é necessário para a gente sair do sistema A para um sistema B, né? Porque são funções de estado aqui que a gente está abordando. Então, do estado A, que é o inicial, para o estado B, que seria o estado final, tá? E aí a gente vai ter que usar algum conceito aqui chamado conceito de calores, que é muito utilizado para entalpia, né? Basicamente, a gente tem 4 tipos de calores: calor contido, calor de transformação, calor de reação e calor de dissolução. A gente vai ver com detalhes cada um desses 4 tipos de calor, começando com o calor contido, né? Percebe que os outros ficaram cinzas, né? O que é o calor contido, né? É a quantidade de calor necessário para levar o sistema de uma temperatura a outra, ok? A gente geralmente computa esse calor contido em termos de uma temperatura de referência, né? Que é a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, ou, né, no sistema que a gente vai trabalhar aqui, 298 Kelvin. Tudo bem? E como que a gente obtém esse valor do calor contido, né? Vamos só, antes de a gente ver como a gente obtém, vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Vamos calcular a entalpia do ferro a 800 Kelvin, tá? Então qual é o calor contido no ferro a 800 Kelvin, né? A gente precisa calcular a energia necessária para a gente sair da nossa temperatura de referência, que é 298, para chegar até 800 Kelvin. E aí a gente vai ter o nosso calor contido a 800 Kelvin. Para isso, a gente usa essa relação aqui. Como é uma função de estado, né? Então, o estado inicial, 298, e o estado final, 800. O estado inicial é a nossa referência. A gente pode calcular usando uma integral aqui, né? Que vai de desde 298 até 800, Cp do ferro dt. O que é Cp aqui? É a capacidade calorífica do ferro, né? A uma pressão constante, né? Por isso que tem esse P, né? Tudo bem? E é do ferro porque está o sobrescrito aqui pela variação aqui da temperatura. Tudo bem? Essa capacidade calorífica é dada em cal por mol por Kelvin, né?
Se a gente multiplica aqui pelo dt, que é em Kelvin, a gente vai ter entalpia, que é cal por mol, ok? Mas não se assustem, tá, pessoal? Porque geralmente a gente não vai utilizar isso, porque a gente pode também resolver isso de outra forma, né? Mas antes disso, esse CP pode ser dado por essas equações tabeladas aqui, né? Esse A, B, C e D são tabelados, né? E se a gente fosse resolver, substituir esse CP aqui dentro e fizesse a integral, né? Então aqui seria, ele deixou maiúsculo aqui, tá minúsculo, mas seria o AT, BT ao quadrado, né? Seria isso? BT ao quadrado, CT a quinta aqui, né? E assim vai, né? A gente tem toda essa relação, é uma constante aqui que surge. A gente não vai precisar, pessoal, utilizar esses valores aqui, tá? Geralmente, esses valores de calor contido já estão tabelados, então a gente não precisa necessariamente fazer essas contas de integração, tudo bem? Um outro calor que a gente tem é o calor de transformação, tá? Esse também é um calor tipicamente que está listado na literatura na forma de tabelas, né? A gente tem um sorvetinho aqui, né? Percebe que ele está se transformando, né? Do estado sólido para o estado líquido, né? Isso tem um calor envolvido aqui, né? Então, o calor de transformação é a quantidade de calor cedida ao corpo ou pelo corpo para provocar uma mudança de fase durante o período em que a temperatura permanece constante. Então, quando ocorre essa transformação de fase, não tem variação de temperatura, né? Vocês já viram isso em fusão, em solidificação, né? Evaporação, esses são tipos clássicos aqui, ou até mudança de fase cristalina, se vocês relembrarem dos diagramas de fase, tá? É importante apontar aqui que a fusão é um processo de transformação endotérmico, ou seja, quando a gente está fundindo o nosso material, ele está absorvendo o calor do ambiente, tá? Tudo bem? Já a solidificação, né? Os dois a gente usa em fundição. É um processo exotérmico, ele fornece calor ao sistema, né? Ao ambiente, tá? Nesse caso, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a entalpia de transformação de fusão, mas pode ser aplicada para solidificação mais à frente, ok? Além disso, a gente tem o calor de reação, que é a quantidade de calor liberada ou absorvida, isso vai depender se é exotérmico ou endotérmico, durante uma reação. Que tipo de reação, professor? Por exemplo, essa reação aqui, tá? Que a gente tem óxido de ferro sendo reduzido por monóxido de carbono, virando um outro óxido de ferro, mais dióxido de carbono, né? Percebe que o calor dessa reação vai ser dado pelo estado final menos o estado inicial, né? Então, os reagentes, a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Então, basicamente, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, isso, escrevendo de uma forma mais rebuscada aqui, seria basicamente isso. É o ΔH0, tudo bem? A 298 do CO2, mais duas vezes, né, o ΔH0 de 298 graus Celsius F3O4. Por que é duas vezes aqui, né? Porque aqui é duas vezes, né? E aqui é uma. Menos, porque agora a gente vai para os reagentes, 3, percebe que aqui é 3, né? A entalpia 298 Fe2O3 menos ΔH0 de 298 de CO, né? Porque aqui é apenas 1. Aí vocês podem se perguntar o que é esse ΔH0298, professor? Essa é a entalpia de formação, que a gente viu lá no calor contido, do composto a 298 Kelvin a partir dos elementos puros. Tudo bem? Esses valores também, em geral, eles são tabelados. Tudo bem? Então, não se assustem aqui. Nesse caso, pessoal, a gente usou 298 aqui, porque estamos assumindo que essa reação ocorra a 298 Kelvin. Mas se fosse escrito que ela está em outra temperatura, né, aqui seria diferente. Então a gente tem que tomar como base a temperatura em que a reação de fato ocorre, tá? Tudo bem? Então, pessoal, vamos ver um exemplo aqui de um caso em que a reação não ocorre na temperatura ambiente, tá? Como, por exemplo, aqui na fabricação do aço, e aqui já é um processo de metalurgia extrativa, metalurgia do aço, onde a gente oxida o nosso ferro e acaba formando um óxido de ferro. Só que percebe que os dois aqui
tão líquido. Então a gente não está mais na temperatura ambiente, né? Porque a temperatura de fusão do ferro, do óxido de ferro, é acima da temperatura ambiente. Então aqui, pessoal, evidentemente que a gente, a 298 Kelvin, o ferro e o óxido de ferro não estarão líquidos, né? Então a gente tem que considerar a transformação do sólido para o líquido, né? Então a gente vai reescrever essas nossas reações da seguinte forma. Por exemplo, aqui a gente tem a mesma reação acima, só que o ferro é dado sólido e o óxido de ferro é dado sólido, e isso ocorre à temperatura ambiente, né? Nossa temperatura de referência, 298 Kelvin. Aqui a gente vai ter uma entalpia dessa reação a 298 Kelvin, tá? A gente tem também a entalpia de transformação do ferro líquido para o ferro sólido, tudo bem? Percebe que aqui é um processo de solidificação, então é exotérmico, tá? Por quê? Porque o ferro líquido está desse lado esquerdo da equação e o nosso ferro líquido tem que estar do lado esquerdo da equação. E aqui a gente tem a reação de fusão do óxido de ferro, né? De forma que esse óxido de ferro fique do lado direito da equação e a gente vai ter a nossa entalpia dessa transformação também. Se a gente traça uma régua aqui e faz o corta-corta, né? Faz a soma dessas equações de acordo com a equação, a lei de Hess, né? Vocês devem lembrar disso lá do ensino médio ou até da termodinâmica que vocês fizeram, né? Ou seja, a gente leva em consideração que a energia, ela não é nem criada nem destruída, somente pode ser trocada de uma forma por outra, né? A gente só me chega nessa equação aqui, mantendo o ferro líquido, mantendo esse oxigênio gasoso e mantendo esse óxido de ferro líquido aqui. A gente cortou esse sólido com esse sólido com esse sólido, chegamos nisso aqui. A nossa entalpia vai ser a soma desses valores aqui. Como a gente não multiplicou as equações por nada, é basicamente a soma aqui, ok? Esses valores também, pessoal, dessas reações específicas são tabelados, tá? Mas onde eles estão tabelados? Onde a gente pode obter esses valores, professor? Né? Então aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o livro Thermochemical Properties of Inorganic Substances, né? Que é o livro do Kobachevsky aqui, né? Percebe que aqui, pessoal, é importante se atentar às unidades. Ele dá a entalpia, né, em quilocal por mol, tá? Em alguns livros vai dar cal por mol, mas nesse é dado quilocal por mol. Alguns também dão joules por mol, então é sempre importante a gente se atentar, né? Olha o exemplo, abrindo esse livro, né? Se a gente for ver aqui para wustita, né? Que é uma forma mineral do óxido de ferro, que a gente pode encontrar na natureza, tá? A gente tem aqui, se a gente vier aqui para baixo, em H, né? Que é entalpia, a 298 aqui é a temperatura, né? A 298 Kelvin, a temperatura da wustita é menos 62,382 quilocal por mol. Então esse é o calor de formação do óxido de ferro. Mas se a gente for procurar o calor de formação do ferro, a gente vem para essa tabelinha aqui do ferro, né? Para a temperatura aqui de 298, se a gente vai no H, ele é zero. Como o ferro é um elemento puro, a 298 Kelvin, né? Ele vai ser zero. Isso é padronizado, está estabelecido pela termodinâmica, ok? Existe outra forma de calcular a entalpia, vocês lembram que eu apresentei para vocês, utilizando o CP, né? Que pode ser dado dessa forma, a gente pode tacar esses valores da integral, né? O A, B, C e D também são tabelados aqui, né? Isso pode facilitar. Então eles são tabelados em um range aqui, numa faixa de temperaturas, tá? Mas a gente não vai utilizar esse conceito na aula de hoje, né? Se a gente for ver, por exemplo, os calores de transformação que a gente pegou que a gente vai precisar, né, para o nosso exemplo, olha só, a gente vai ter que vir aqui na wustita e descer a temperatura até a gente deixar de ser sólido para líquido, né? Percebe que não tem temperatura, porque não tem mudança de temperatura durante essa fusão, né? E o calor de transformação aqui, ou seja, o calor de fusão, né, do óxido de ferro é 7,558 kcal por mol, enquanto para o ferro, né, se a gente vem aqui, sólido, 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 né, ele muda, ele tem uma transformação de fase aqui, o calor de fusão é 3.300 kcal por mol. Tudo bem? Então, se a gente volta no exemplo anterior e substituir os valores que a gente encontrou, né, o que a gente encontrou lá, esses valores tabelados? A gente encontrou aqui que esse calor aqui de formação do óxido de ferro, né, a 298 Kelvin
é menos 62.382. Vamos voltar aqui para vocês lembrarem, né? Ele é dado aqui, ó, calor de formação dele, certo? Menos 62.382, né? Então, a gente substituindo aqui, quilocal por mol. O calor de transformação do ferro sólido a partir do ferro líquido, né? Então, a transformação aqui é menos 3.300. Por que é menos 3.300? Se aqui a gente viu que era 3.300. Porque aqui a gente está vendo o calor de fusão, né? Que ele é positivo. O calor de solidificação, que é o desse caso aqui, é negativo, né? Porque aqui é uma reação exotérmica, então a gente tem um sinal negativo. E a gente tem esse aqui, que é de fusão, então aqui vai ser positivo, que a gente também observou lá, né? Que é mais, nesse caso é mais 7.558 kcal por mol. Onde a gente viu isso, né? Aqui na nossa tabelinha, né? 7.558 kcal por mol. Nesse caso, como a gente está fundindo, ele vai ser positivo. Então tem que tomar cuidado com esse sinal quando se tratar de reações de solidificação ou fusão. A gente apenas soma esses valores de acordo com a lei de Hess e chega nesse valor de menos 58, 124 kcal por mol, ok? Então não é tão difícil assim, apenas procurar as reações adequadas, procurar onde elas estão tabeladas e realizar essa soma. Isso para um calor de reação. Isso vocês já viram em termodinâmica provavelmente. Além disso, para uma parte bem importante da metalurgia, a gente tem o calor de dissolução, né, que corresponde ao calor que é liberado quando se mistura dois elementos distintos, tá? Nesse caso é importante porque a gente geralmente vai misturar no banho de metal líquido de um aço ou de um alumínio algum outro elemento, alguma outra composição, né? Uma outra liga. Por exemplo, a gente pode adicionar silício no aço, alumínio no aço, dióxido de titânio no aço, enfim. Tem diversos tipos de aplicações e quando a gente faz isso, a gente vai liberar um calor, que pode ser positivo ou negativo, tá? E geralmente ele acaba liberando o calor e a temperatura do banho vai acabar aumentando, tá? A gente vai ver até um exemplo disso no final da aula. A entalpia de mistura, né? Ela é dada por essa equaçãozinha aqui, né? Considerando o elemento A e o elemento B, por exemplo, o elemento A é o verde, o elemento B é o azul, vai gerar um laranja, que é uma figura ilustrativa de uma mistura. E a entalpia é dada por essa equação, que leva em consideração a fração volumétrica, fração molar, né, do elemento A e a fração molar do elemento B, e a entalpia de dissolução do elemento A e a entalpia de dissolução do elemento B, né. Essa equação pode até ser aumentada para mais itens adicionados aqui, mas vamos ficar nesses dois. E novamente aqui, pessoal, ela os valores são tabelados em geral, tudo bem? Conforme até está descrito aqui para os elementos binários, tá? Então, olha só, vamos ver um exemplo aqui. Qual seria a entalpia associada à mistura de 10 kg de silício líquido, né, em 990 kg de ferro líquido a 1.600 graus Celsius, tá? Então, olha que interessante, a gente está pegando o nosso metal ferro fundido a 1.600 Celsius e colocando 10 kg de silício lá, tá? Então a gente vai ter que usar a nossa equaçãozinha, né? Primeira coisa, a gente vai precisar da fração molar de silício e fração molar de ferro. Como que a gente consegue obter isso, né? Então, para o silício, né, fração molar do silício, a gente vai pegar a massa de silício que a gente está adicionando pela massa molar do silício, dividindo pela essa soma, né, da massa do silício pela massa molar do silício, da massa do ferro pela massa molar do ferro, né? Fazendo essa conta, a gente vai obter esse valor aqui. Isso poderia ser feito para o ferro também, né? Em vez de 10 aqui, a gente colocaria 990 dividido por 55,85 e aqui embaixo se manteria o mesmo item, né? É óbvio, como a gente só tem dois elementos, né? E a gente até guarda aqui para não esquecer o valor obtido. O do ferro vai ser 1 menos o do silício, né? A soma tem que dar 100%, né? Então, se a gente fizer essa continha simples aqui, a gente obtém que o valor para o ferro é 0,98, né? A fração de ferro é muito maior que a fração de silício, visto que a gente tem 990 kg de ferro contra 10 kg de silício. Tudo bem? Olha só. Vamos seguir aqui. A gente precisa do que então? A gente achou as frações e a gente precisa das entalpias. Um ponto interessante de se observar é que ele deu em 1.600 graus Celsius, né? Mas a gente trabalha sempre em Kelvin. Então vai ser 1.873 Kelvin. Vamos olhar os
os nossos livros que nos apresentam esses valores de entalpia de mistura, tá? Aqui nesse livro que é Selected Values of the Thermodynamics Properties of Binary Alloys, a unidade é dada em cal por mol e não mais em quilocal por mol que nem o outro livro. Então tem que estar sempre atento a esse conceito, tá? Aqui a gente está trabalhando a 1600 graus Celsius, que é 1873 Kelvin, que a gente pode ver que é basicamente a temperatura que está dada nessa página. Então está de acordo, estamos na temperatura que o livro propõe. Para a gente achar a mistura, o calor de mistura, a gente vai ter que vir nas frações, né? E qual era a nossa fração de ferro, né? Vamos voltar aqui, né? A fração de ferro era 0,98025. Percebe que se a gente vir aqui no x, x é a fração, tá? Né? A temperatura e x é a fração. A gente não tem esse 0,98 aqui, né? 0,25. A gente tem 1 e 0,9. Então, a gente vai ter que fazer um processo de interpolação, né? Não é uma regra de 3, pessoal. A gente vai ter que fazer um processo de interpolação. Eu acredito que vocês já têm um bom domínio sobre interpolação. Tudo bem? Da mesma forma, para o silício, a gente vem aqui embaixo, né? Vamos lembrar qual que era a fração do silício. 0,01975, né? Então, entre 0 e 0,1, certo? Então, a gente vai lá embaixo, né? Para o silício. E vai fazer a interpolação do valor da entalpia que está aqui, ó. A entalpia de mistura está bem aqui e a entalpia de mistura do ferro está bem aqui. Então, para 1 ou 100% de ferro, a entalpia de mistura do ferro é 0. Para 0,9, né, a fração de 0,9, 90%, a entalpia de mistura é menos 99. Tudo bem? Nesse caso, cal-mol. Já para o silício, para 0 de silício, a gente vai ter menos 31.400, né, cal por mol. E para 0,1 de silício, a gente vai ter, né, fração de silício de 0,1 ou 10%, a gente vai ter menos 29.897 cal por mol. Então, com base nesses valores, a gente vai fazer a interpolação, né? Então, primeiro, vamos utilizar os valores que a gente obteve para o silício, né? Então, para 0 de silício, esse foi o valor que a gente obteve. Para 0,1 de silício, esse foi o valor que a gente obteve. Se a gente fizer a interpolação, a gente chega nesse valor aqui. Esse é o valor que a gente tem, né? Fazendo interpolação, a gente chega nesse valor aqui. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida de interpolação, a gente pode conversar durante a aula síncrona, tá? Então, vamos anotar o valor aqui. Para o ferro, pessoal, a mesma coisa, né? Para 1 de ferro, o valor era 0, ou seja, é um elemento puro, né? Então, a entalpia do elemento puro é 0. E para 0,90, a gente tem menos 99 cal por mol. Se a gente fizer a nossa interpolação, vai dar menos 19,55. Então, como ele está mais próximo, esse valor de 0,98, está mais próximo de 1 que 0,9, né? O valor da entalpia está mais próximo de 0 do que menos 99 quando a gente faz a nossa interpolação, né? Que vai dar menos 19,55 cal por mol. Então, a gente anota aqui também para dar seguimento ao nosso exercício. Então, beleza, a gente conseguiu todos os valores que a gente precisa. Então, vamos colocar esses valores na nossa formulinha aqui, né? Então, substituindo aqui a fração molar de silício, a fração molar de ferro, o calor de mistura do silício e o calor de mistura do ferro, a gente basicamente obtém a nossa entalpia de mistura, que é menos 633,45 cal por mol de liga. Só que a gente quer aqui, pessoal, não quer cal por mol de liga, a gente quer o calor total. Então a gente vai ter que fazer uns arranjos matemáticos aqui de estequiometria, de análise dimensional, para poder chegar no valor do calor, né? E não dar em função do mol de liga, tá? Então, para isso a gente vai considerar o seguinte. Primeiro a gente anota aqui, certo? Vamos considerar que em 1 mol de liga, a gente tem 0,01975 mols de silício. De onde você tirou isso, professor? A gente calculou aqui em cima, ó, a fração molar de silício, certo? Tudo bem? E 0,01975 mols de silício, né, corresponde a quantos gramas de silício? Então a gente multiplica pela massa molar, né, que é 28 gramas, corresponde a 1 mol, certo? Se a gente corta mol com mol, a gente obtém a quantidade de gramas de silício que tem nesse valor aqui, né, de mols de silício, que é o valor que a gente tem no nosso sistema, tudo bem? Então, vamos fazer uma substituição, pessoal, né? Esse era o valor que a gente tinha acabado de calcular para o nosso calor de mistura, para 1 mol de liga, mas se a gente substituísse 1 mol de liga por
essa quantidade de gramas de silício, a gente vai manter essa igualdade aqui. Fazendo essa conta, a gente chega num calor de mistura de menos 1145,48 cal por grama de silício. Mas novamente aqui, pessoal, a gente não quer o calor em função de gramas de silício, nem em função de mol, a gente quer o calor total, né? Então a gente vai multiplicar aqui pelo tanto de silício que a gente tem no sistema. A gente não tem 1 grama só de silício, a gente tem 10 quilos de silício. Então, para isso, a gente pega esse valor aqui, né, que é cal grama de silício, multiplica por 10.000 gramas, que é 10 quilos de silício, corta grama com grama, né? Basicamente, a gente vai pegar 3 desses zeros aqui para transformar esse cal em quilocal, vai sobrar um 10, a gente anda para o lado aqui, que vai dar menos 11.454,8 quilocal. Tudo bem? Então a gente anota esse valor aqui. E o que a gente percebe aqui, né? A gente percebe que esse valor é negativo, né? Então aqui a gente tem uma reação exotérmica. O que quer dizer que é uma reação exotérmica? A gente vai liberar calor para o meio. Se a gente libera calor para o meio, a gente vai acabar aumentando, né? O nosso meio é o banho de fusão, a gente vai aumentar a temperatura do nosso banho de fusão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nesse caso aqui, se a gente for fazer a conta dessa quantidade de calor, vai ter um aumento de 97 kelvins, né? Ou 97 graus Celsius no nosso banho de fusão. É quase 100 graus Celsius. Não é uma mudança tão abrupta, né? Mas se a gente colocar mais silício ou colocar algum elemento mais reativo, essa mudança de temperatura pode ser bem maior e pode até acontecer uma certa erupção, uma explosão do banho que pode ser prejudicial para quem estiver operando o forno de fundição. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Aí você deve estar se perguntando, tá, professor, você está falando aí um tempão sobre essa parte de entalpia e onde que a gente aplica isso em fundição propriamente dito, né? E é aqui que a gente vai analisar, né? Para que usamos isso em fundição, tudo bem? Então a gente viu todos esses conceitos e vai utilizar agora em balanço térmico, né? Para saber exatamente quanto de energia a gente fornece para um sistema para fundir o nosso metal da base, né, do estado sólido até o metal logo antes do vazamento, tá? Quanto de energia que a gente vai precisar. Então aqui a gente vai ter que basear no conceito de balanço térmico, né, que a energia não pode ser nem criada nem destruída, ela pode ser apenas trocada de uma forma ou de outra. Então aqui a gente vai ter que saber o que entra no sistema e o que sai do sistema. O que é gerado no sistema, o que é consumido no sistema. Tudo bem? E aí a gente vai fazer um balanço dos calores do sistema, a gente vai ter que conhecer as reações globais, a gente vai ter que saber quais foram as perdas energéticas do sistema. Tá? Então fica um pouco confuso eu falando de forma geral, mas a gente vai ver os exemplos e vai ficar mais claro. Mas basicamente, pessoal, a gente vai ter um calor inicial dos reagentes, um calor das reações exotérmicas, né, que foi igual o caso anterior, que aumenta a temperatura do banho, e o calor que a gente vai ceder por energia elétrica, né, ou por energia térmica, que seja, né, por queima de combustíveis. Essa soma de calores inicial do reagente, das reações exotérmicas e do sistema externo que vai fornecer, tem que ser suficiente para fundir o nosso metal, que vai ser o calor contido nos produtos, o calor contido nas reações endotérmicas, que abaixam a temperatura do nosso meio, ao contrário das exotérmicas, né? E o calor das perdas, ou seja, a gente tem dissipação de calor para o meio também, a gente tem que considerar as perdas do sistema. Então vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro. Olha só esse exemplo 4. Calcule o consumo de energia em um forno elétrico em quilowatts por hora tonelada, quando se aquece ferro puro até uma temperatura de 1700 graus Celsius. Então aqui a gente está trabalhando só com ferro, pessoal. A gente vai sair do ferro lá embaixo em 0 graus Celsius até 1700. Supondo aqui que as perdas sejam de 10%. Então se a gente fornecer 200 kcal, a gente vai perder 20 kcal. Então, para que o processo seja completo, a gente tem que fornecer 220 kcal. Tá, tudo bem? Aqui é unidades aleatórias que eu coloquei. O ferro é carregado a 25 graus Celsius, ok? Então o que a gente tem aqui? A gente só tem ferro no nosso sistema. Então a gente vai ter que calcular todos esses itens aqui. O calor contido nos reagentes a 0 graus Celsius, o calor contido nos produtos a 1700 graus Celsius, o calor das reações
tanto exotérmicas quanto endotérmicas. Aqui a gente não vai ter reação nenhuma, porque é apenas o ferro puro. A gente teria reações se, por exemplo, adicionasse o silício, né? Que nem a gente viu a reação de solubilização, né? De mistura um do outro, né? O calor da perda a gente viu que é 10%, ou seja, 10% de todo o calor que a gente precisa, né? Tem que ser acrescido. E o calor cedido por transmissão vai ser o calor total do sistema, que vai precisar ser, que é o que a gente quer calcular aqui, né? O consumo de energia em um forno, em kWh por tonelada. Percebe que aqui não é dado por cal, né? É dado por watts, né? Quilowatts. Então, olha só, vamos analisar caso a caso. O calor contido nos reagentes. Como a gente só tem ferro, a 298 Kelvin, é o calor contido no ferro a 298 Kelvin. Como ele é um elemento puro, esse valor é zero, tudo bem? O calor contido nos produtos é o calor contido no ferro a 1973 Kelvin, tá? A gente vai ter que calcular isso. Calor das reações exotérmicas não temos reações, não temos também reações endotérmicas. O calor cedido por transmissão é o que queremos saber, e o calor das perdas corresponde a 10% do calor a ser fornecido. Então vamos olhar caso a caso. Calor contido nos reagentes. Como a única coisa que se carrega no forno é ferro a 298 Kelvin, o calor é nulo. A gente já viu que o calor de elementos puros na temperatura ambiente é zero, certo? Isso a gente pode ser verificado lá atrás no slide 14, que eu mostro o livro do Kubachevsky para vocês, tá? Vocês podem voltar lá atrás e dar uma olhada. Então vamos substituir aqui. Zero. Tranquilo. Próximo. Calor contido nos produtos, né? Esse aqui. O calor contido nos produtos, né? Então o ferro sai do forno a 1700 graus Celsius. Vamos para Kelvin. 1973 kelvins. Então a gente tem que calcular essa variação aqui de entalpia do estado inicial para o estado final. Como calcula isso, né? Integral, né? Então a integral aqui é 298 até a temperatura de fusão Cp do nosso ferro sólido dt, mais a temperatura de fusão, mais a temperatura de fusão até 1973 Cp agora do ferro líquido dt. Meu Deus, professor, você falou que a gente não ia usar a integral, né? A gente não precisa ir por esse meio, né? A gente pode utilizar os valores tabelados, tá? Entre essa faixa de 1900 e 2000 Kelvin, né? Que a gente está em 1973, tá? Lembrando que esses valores tabelados, eles já levam em consideração todo o processo de sair de 298 e chegar a 1973, incluindo o calor de fusão aqui, tá? Então a gente vai ver isso, né? Aqui, ó, os valores tabelados já contêm o calor de transformação, que é aquele valor de fusão. Então, como que a gente obtém esse valor aqui? Bem, a nossa faixa aqui do nosso ferro é entre 1900 e 2000, né? Que é 1973. Então, a gente vai ver qual é a entalpia que a gente tem aqui, que está entre esses dois valores, 18.433 e 19.553. Na verdade, aqui não é mil, tá, pessoal? Desculpa, aqui é ponto, tá? E a gente basicamente substitui aqui, né? 18,433, 19,533 kcal por mol. Lembrando que aqui nesse gráfico é dado por kcal por mol. Então, se a gente fizer a interpolação, a gente chega no valor de 19,236. Novamente, como o 1973 está mais próximo do 2000 que do 1900, o valor interpolado ele é mais próximo do 19.533 do que do 18.433, né? O valor é esse aqui, certo? Então, beleza. Mas percebe, pessoal, que o valor de calor que ele dá pra gente não é em kcal por mol, é em quilowatts por hora tonelada. Então, primeiro, vamos deixar essa questão do kcal aqui e a gente muda isso lá no final. Mas a gente não pode trabalhar com mol aqui. A gente tem que trabalhar com tonelada de ferro. Então a gente vai precisar fazer alguns arranjos, igual a gente fez para o exercício do silício. Então olha só, esse é o valor que a gente acabou de interpolar aqui. A gente vai ter que passar primeiro a massa para gramas e na sequência para toneladas, tá? Então, 1 mol, né, que é esse valor todo aqui a gente vai repetir, né? 1 mol corresponde a 55,85 gramas de ferro. Então a gente está multiplicando e dividindo pela mesma coisa aqui. Então a igualdade se mantém. A gente corta mol com mol, tudo bem?
e a gente faz esse cálculo para chegar em quilocal por gramas de ferro. Tudo bem? Na verdade, o quilo acaba sumindo aqui, né, devido à divisão, e fica 344,423 cal por grama de ferro. Mas a gente não quer por grama de ferro, a gente quer por tonelada de ferro, né? Então a gente faz novamente, multiplica esse valor aqui. 1.000 quilos de ferro corresponde a 1 tonelada de ferro, né? Então a igualdade se mantém novamente aqui. A gente corta só o grama, né? Percebe que o quilo mantém. Esse quilo a gente vai usar para virar quilocal aqui. Então basicamente a gente vai dar 3 casas aqui, né? Então vai virar 344.423 quilocal toneladas de ferro. Beleza, agora a gente está em toneladas de ferro aqui. Tudo bem? Então essa é a quantidade de energia que a gente vai ter que fornecer para fundir o ferro puro a 298 até 1.700 graus Celsius. Beleza. Mais tarde a gente troca esse quilocal aqui para quilowatts por hora. Então vamos substituir aqui o valor, né? Temos o calor contido nos reagentes. Com relação às reações, pessoal, como a gente não tem, né? Elas são zero nessas duas. Então a gente já pode calcular o valor das perdas, tá? Que é 10%. Então nosso sistema, para fazer essa fusão, a gente vai ter que fornecer esse calor aqui. Mas só esse calor não vai ser suficiente, porque a gente tem 10% de perda. Então a gente tem que fornecer esse valor mais 10%, que a gente pode equacionar da seguinte forma, ó, né, considerando esses 10% das perdas. O valor que a gente fornece lá para a fusão é 90% do calor necessário e 10% é o calor das perdas. Então, fazendo uma regra simples de 3 aqui, basicamente multiplicar esse valor que a gente acabou de calcular por 10 e dividir por 90, a gente chega no valor da perda, que é de 38.269,2 kcal tonelada de ferro. Percebe que já está em tonelada de ferro, né? Se a gente substituir aqui, a gente vai ter o nosso valor final aqui, né? Então, olha só, o que falta pra gente aqui, né, pessoal? Falta o calor cedido por transmissão, né, que é o que a gente quer saber. Então, basicamente, nesse caso, seria a soma desse valor aqui, mais esse valor aqui que é zero, mais esse valor aqui que é a perda, menos o calor dos reagentes, que já seria um calor agregado no sistema, mas que é zero, menos o calor de reação, mas como não teve reação exotérmica, é zero. Então, se a gente fizer essa soma simples dos valores que não são zero, a gente vai chegar no valor aqui, né? Colocando de forma bem rápida aqui numa equação, a gente vai chegar nesse valor aqui de 382.692,2 kcal tonelada de ferro. Então, vocês podem conferir essas contas em casa depois. Opa, mas ele indicou pra gente, né, que a gente não quer quilocal, a gente quer quilowatts-hora. Então a gente vai ter que fazer uma análise dimensional aqui, né? 1 kWh corresponde a 860 kcal. Então corta quilocal com quilocal, faz a devida conta aqui, a gente vai chegar em aproximadamente 445 kWh tonelada de ferro. Tudo bem? Isso é bastante energia, tá, pessoal? É bastante energia que a gente tem que fornecer no nosso sistema para fazer a fusão do nosso metal puro, que é o ferro. Então a gente substitui aqui basicamente esse valor, né? Chega em 400. Desculpa, esse é outro exercício, tá? Então esse é o exercício 5 aqui, né? Então a gente calculou aqui, obtemos esse valor. Vamos ver um outro exemplo, agora organizado. Aqui, pessoal, qual vai ser a diferença? Aqui já está até resolvido, né, no gráfico. Ele quer o consumo de energia em um forno elétrico na mesma unidade do exercício anterior e na mesma temperatura, 1700 graus Celsius, ou seja, 1973 Kelvin, de 1 tonelada de liga de ferro com 1% de silício, tá? Então aqui a gente vai ter adição de silício no nosso forno, né? E se vocês lembrarem dos exercícios, acho que o exercício 3, a gente observa que a adição de silício gera um aumento da temperatura do sistema, certo? Então a carga aqui, ela vai ser carregada no forno a 25 graus Celsius, igual ao exercício anterior, e a gente vai supor umas perdas de 10%, igual também no exercício anterior. Tudo bem? Então a gente vai analisar cada caso aqui. Se a gente for ver o calor contido nos reagentes, como são só elementos puros, tanto os 10 kg de silício quanto
o 990 kg de ferro, né, que 1% de silício numa tonelada é 10 kg, tá? Que é bem os valores que a gente já calculou, né, no exercício 3. Aqui vai ser 0 e 0 porque são elementos puros, né? Já nos produtos, como a gente não tem os dados para ferro silício, a gente vai considerar o calor contido em uma tonelada de ferro a 1973 Kelvin. Esse valor a gente acabou de calcular no exercício anterior, que é 344.423 kcal toneladas de ferro. Tudo bem? Nesse caso, a gente não tem reações endotérmicas, né? A única reação que a gente tem devido à reação de mistura, né, de dissolução de 10 kg de silício em 990 kg de ferro, né, a gente já calculou, é uma reação exotérmica, né, e o valor é 11.455 kcal. A gente já calculou esse valor, certo? E a perda aqui é como 10%, a gente vai fazer o esquema muito parecido. A gente vai pegar esse valor que a gente vai precisar para sair de 0 e chegar a 1.700 graus Celsius, menos o valor que já é fornecido pela reação exotérmica, né? Ela aumenta a temperatura do banho, e a gente calcula a perda em cima desse valor, que é 10%, ou seja, 10 dividido por 90. A gente chega nesse valor aqui de 36.996 kcal. Então, no final, o calor cedido por transmissão de energia vai ser o quê? Vai ser, se a gente fosse trabalhar aqui, seria essas três colunas tem que ser igual a essas três colunas. Então, a energia elétrica mais esse valor aqui, e aqui a gente até passa para positivo aqui, mas essa tabela, né? Mais 11.455 é igual a esse valor aqui, mais o valor da reação endotérmica, que é 0, mais a perda, né? E se a gente fizer a conta, a gente vai chegar nesse valor aqui, de 369.964 kcal. A gente tem que transformar para quilowatts por hora, da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, e a gente chega no valor de 430,2 kW por hora tonelada liga. Você pode perceber que aqui o valor de energia é menor que no caso anterior. A gente só adicionou 10 quilos a mais de silício, mas a gente economizou energia. Então, em alguns casos, essa adição de elementos ao banho vai reduzir a energia que a gente vai estar sendo necessária para produzir. Em outros casos, né, conforme eu já comentei, dependendo do que a gente adiciona, o aumento de temperatura pode ser tão brusco que pode causar uma certa explosão do metal líquido, né? Então, sempre cuidado com o operador, tudo bem? Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria passar dessa parte teórica da parte prática. Isso é uma introdução para que vocês possam resolver o exercício do tipo close na semana, não na semana seguinte, mas na próxima aula, que a semana seguinte é feriado, ok? Então, quaisquer dúvidas, tirem as dúvidas na aula síncrona e a gente tem aí um tempinho para se preparar para esse exercício, ok? Então, um abraço para vocês e até a próxima.